Amado Senhor Jesus Cristo, o Senhor é um Deus de infinita graça e misericórdia, cheio de bênçãos para nós. Como diz o teu profeta, todo o tempo que dermos para o Senhor falará conosco. Estamos reunidos mais uma vez neste dia. Já estivemos em escola dominical. E desta feita, Senhor, para a participação da ceia, da comunhão. Estamos em Sua presença, no Seu santuário, crendo que o Senhor se faz presente. Então sentimos a nossa indignidade, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, mas estamos sendo mais fortes do que a nossa condição. Não estamos olhando para aquilo que somos, mas para aquilo que o Senhor tem feito por nós. São palavras e expressões do nosso profeta em suas mensagens. Abençoa-nos nessa noite, as transmissões. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite. Deus abençoe também os irmãos conosco pela internet. Igreja que está em Bauru nos acompanhando. E são várias famílias espalhadas aí, né? Na redondeza. Umas mais distantes. Deus abençoe a irmã Nina, irmão Gerson Martins e irmão João e família em Agudos. Em Avaré, a irmã Adriana e família, irmão Valdir Andrade e irmã Senise Andrade. E em Bauru também a irmã Abigail. Em Botucatu, irmão Paulo Manzoraide, irmão Jurandir Amancida, irmão Alexandre Sartor e família. Em Ibirarema, um pouco mais longe, né? Irmão Jonatas Bibiano e família. Ibirarema ali, para lá de Ourinhos, indo para Assis. Em Jaú, irmão Ayrton Moreira, irmão João Moreira, irmã Romilda. Em Ourinhos, irmão Rogério Fábio e família. Em Pardinho, irmão Josafá, irmã Terezinha, irmã Marina. Em Salto Grande, também ali para frente de Ourinhos, irmã Thaís, a Laura e irmão Marcos, né? Pequena Laura. E em São Paulo, né? A filha e a neta, né? A Priscila e a pequena Helena, né? Deus abençoe vocês aí. Vai treinando ela a ver o avô pela tela, né? Muito bem. Deus ajude a todos vocês, né, irmão Cláudio? Os diáconos. A igreja de Lençóis já esteve em culto, quarta-feira, domingo pela manhã, sábado, né? Domingo pela manhã e hoje. Semana que vem é a semana de encontro de pastores em Goiânia, de 22 a 27. Estaremos indo para lá. E os cultos serão, as igrejas acompanharão os cultos dos horários normais de culto. Então, aqueles que forem, boa viagem, né? Que possamos ter um bom aproveitamento. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem. Eu recebi aqui um testemunho, é para ser lido, irmã? Muito bem. Um testemunho da irmã Daniele. Deus abençoe, né? Ela teve este desprendimento, né? Fazê-lo
Venho através desse testemunho testificar das misericórdias de Deus, mesmo sendo um tanto vergonhoso para mim. Tudo aconteceu no mês de setembro de 2015. Então, já faz um tempo, né? Quando eu fui tomada de uma fraqueza em relação ao cabelo. Meu cabelo estava crescido, eu estava feliz. Até que estive, né? Com algumas amizades antigas, pessoas, familiares, pessoas boas, não? Mas arrumadas de acordo com o mundo. Fiquei como que hipnotizada ao ver aquilo, não? Cabelos cortados, bem escovados, bem segundo o mundo, né? Então fui e cortei o meu cabelo, pensando que as coisas pudessem ser diferentes para mim. Mas tudo piorou. A sensação de estar bonita não durou mais do que uma tarde. Naquela noite de madrugada acordei com um barulho como de um vento em meus ouvidos. Fui ver se estava ventando ou chovendo, mas nada se movia. Tentei dormir novamente e ouvir o barulho de novo. Foi quando me dei conta que era da parte do Senhor. Levantei-me, já chorando, arrependida, me pus a orar de joelhos, a face para o pó, com grande vazio e tristeza no coração. Eu já tive minhas experiências com o Senhor. Sentia muito culpada e ingrata. Naquela semana estive com uma irmã aqui da igreja e contei a ela que tinha feito, e ela me disse que não era para eu parar por nada. Continuei indo aos cultos, sempre com os cabelos presos, não queria dar mau testemunho às minhas irmãs, né? É um cuidado, né? Chegou o dia da ceia, pensei, eu não ir, pois o diabo me acusava de todas as maneiras. Mas com a graça de Deus vim, cheguei e fui para o altar. Falei a Deus que tomaria a ceia em espírito, pois não era digna de participar, mas que mesmo não tendo direito de pedir nada, que Ele tivesse misericórdia de mim, me perdoasse, me fizesse sentir meu perdão, o seu perdão, que me desse mais uma chance. No culto daquela noite, o pastor usou novamente a mensagem que foste ver, pois já a tinha terminado, exatamente na parte que o profeta diz: se eu cair, se eu falhar, algo assim, deixa-me levantar e tentar novamente, perdoa-me, Senhor, prova-me mais uma vez. E também fez uma chamada de altar. Sabia que Deus falava comigo, pois senti meu coração arder. Me lembrei quando Jesus falou com os discípulos no caminho de Emaús. Fui até o altar, chorei de alegria, agradeci, participei da ceia, pois o Senhor me perdoou. Dou glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente entre nós. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Deus abençoe, né, irmã, nesta luta, né? Uma situação muito delicada. E influências, né? Influências, amizades. Não é só isso, não? As coisas. A gente pega espíritos. As pessoas pegam espíritos. Mas, como o conselho de Mombrano é esse, não pare por nada. Quer dizer, continue nesta batalha, nesta jornada, né? Amém? Assim nós vamos caindo e levantando. A Bíblia diz que o cair é do homem,
mas o levantar é de Deus. Nós estamos no final do caminho. Esse caminho começou no Pentecoste. É de onde Deus tira um povo para o seu nome, através de 7 eras da igreja. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então somos caminhantes, final do caminho, mas ainda temos lutas, dificuldades, problemas. Por isso que o seu sangue foi deixado no propiciatório, para recorrermos a Ele. E o que nos dá conforto também é que Ele nos conheceu desde antes da fundação do mundo, nos chamou, né? Por eleição, por predestinação. E quando Ele nos chamou, conhecia todos os passos da nossa vida, todos os nossos erros. E Ele nos chamou. Se nós tivermos mais anos pela frente de vida, com certeza estaremos cometendo erros que nem nós sabemos. Mas Ele sabe. E mesmo assim Ele te chamou. Essa é a sua longanimidade, seu amor. Se Ele chamou você, você pode ter certeza. Ele vai te capacitar para chegar na sua posição. E a Bíblia está recheada desses exemplos, como falamos de manhã, hoje no término da mensagem, a arca. No sábado, o término da mensagem, Deus cumpre sua palavra. Quarta-feira, o término da mensagem, um prisioneiro. Nada impediu de Moisés chegar onde ele tinha que chegar. Nada. Nada impediu Pedro. Nada impediu Paulo. Nada impediu Davi, Moisés e outros mais. Nós conhecemos a história deles. Eram humanos como nós. Nada impediu. E nada irá nos impedir também. Amém? Então nós temos que crer dessa maneira, né? Amém? Deus abençoe todos vocês. Estou vendo um irmão lá atrás. Quem é, irmão Cláudio? Veio com quem? Que jovem do lado. Sim? Veio com o irmão? Ah, sim. Eu não tinha. Diáconos tem que estar atento, né? Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, a presença de vocês, né? Mesmo que a pessoa chegue na igreja, depois você viu a pessoa, né? Pessoas, às vezes, a gente fica assim, né? São uma faca de 2 gumes. Tem pessoas, às vezes, que não gostam de ser mencionadas. Outras podem entender que nós não mencionamos, né? Mas nós temos um critério na igreja, né? E os diáconos que têm que estar atentos a isso. Muito bem, irmãos. Nós vamos agora nos pôr em pé para lermos a Bíblia. Isaías 53. Isaías 53, 4 e 5, a escritura muito conhecida. Vamos falar um pouco nesta mensagem. Deus tem um caminho provido. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém?
Senhor, abençoe a sua palavra, poder assentar. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está falando no tempo passado. Tempo passado. Nosso profeta diz que ele disse: se Jesus Cristo estivesse no nosso meio, na forma corpórea dele, ele está na forma de espírito. Mas se ele estivesse na sua forma corpórea, e você chegasse para ele e dissesse: Jesus, o Senhor me salva? Jesus, o Senhor me cura? Ele diria: não. Mas como? Falou: porque eu já te curei e eu já te sarei. E isso foi feito lá no Calvário. Se as pessoas tivessem a luz sobre isso, não teria tanto comércio de cura divina. Agora é só você tomar a posse, porque já é sua a cura. A libertação já é sua. Assim como Israel tinha a terra, era deles, pertencia a eles. Mas eles tinham que tomar posse. Para tomar posse, tinha que tirar os poceiros, os grileiros, os invasores. Então, nosso profeta ensina que de todas as bênçãos que Deus tem para nós, são nossas. Você tem que ir e tomar posse. Mas você terá que tirar o inimigo da frente que está te impedindo de possuir. Israel, quando chegou na terra, ele teve que lutar, tirar os inimigos que estavam na terra que pertencia a eles. E assim são as bênçãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Tira a pedra, disse Jesus, eu ressuscito Lázaro. Mas nessa mensagem, Deus tem um caminho provido. Deus é um Deus responsável. Se os homens conseguem fazer caminhos, você vai para São Paulo, tem um caminho. Se os homens conseguem fazer isso, e você não erra o destino, será que os homens são melhores do que Deus? Não. Deus tem um caminho. E é um caminho só. Tem um ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. E é verdade. Todos. Os caminhos evangélicos, todos estão levando para lá. Vão acabar todos chegando lá novamente, no grande concílio mundial de igrejas. Mas tem um caminho que nos leva ao arrebatamento. É o caminho excelente, é o caminho santo, é o alto caminho, é o caminho estreito. Só ele. O fim dele é ali. Arrebatamento. Bodas do Cordeiro. E quando Deus estabelece um caminho, e o povo está caminhando por ele, ele é responsável. 2 milhões de pessoas saíram atrás de Moisés. Deus foi responsável por eles. E o profeta fala nessa mensagem, fazendo esse paralelo, lembrando de Israel, quando ele estava lá no Egito, eles estavam em um cativeiro, atribulados, começaram a clamar a Deus para a libertação.
Deus não enviou Moisés com uma mensagem para o Egito e disse: Moisés, vai lá e prega para o povo, vê quem que aceita a mensagem e vão tirar de lá. Não foi isso não. Que Deus trata com Israel como nação. Ela estava uma nação. E dentre nós que somos os gentios, ele trata como indivíduo, pessoa. Trata com o esposo, com a esposa, com os filhos. Deus não tem netos, só tem filhos. E eles estavam ali, aguardando esta libertação. Agora observe a maneira que Deus provê. É quando nós estamos na palavra de Deus. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. Passou mais de 400 anos. Como nós estamos aguardando que um dia nós sairemos daqui. Vamos morar no céu. As pessoas não entendem muito bem isso de morar no céu. Sim, quando você morre em Cristo, céu quer dizer dimensão. Você vai para a dimensão celestial, para o paraíso, para o descanso. Depois das bodas do Cordeiro, que a terra for renovada, a noiva de Jesus Cristo desce para viver um milênio aqui na terra. A terra foi feita para nós. Os salvos estão nessa dimensão aguardando a nossa perfeição. Assim como nós queremos ir embora daqui, eles também querem vir de lá. Porque eles sabem que existe um corpo glorificado, que a vida não encerrou ali. Então você vai ouvir muitas religiões, né, falando sobre isso. A terra foi feita para nós. Só que ela precisa ser renovada, transformada. O Éden restaurado. Não tem melhor coisa para restaurar, purificar, do que fogo. É exatamente o juízo que vai cair sobre a terra. É os ímpios sendo destruídos pela sua própria sabedoria. Fogo atômico. Essa terra passará por um processo e só haverá um lugar de segurança nas bodas do Cordeiro, fora desse sistema terreno, nos ares. Tudo que o homem tirou do lugar, Deus vai colocar no lugar. Tudo. Mas primeiramente Deus restaura a sua palavra, Deus restaura o homem, depois Deus restaura a terra. Por isso que um homem restaurado não destrói nada. Para nós não precisa de orientação ecologista. Nós temos orientação bíblica. Quem veio para destruir foi o diabo, não foi nós. Aí a coisa vai afinando, né? Afinando. Mas eles estavam aguardando um libertador. Israel tinha a palavra. E eles começaram a clamar a Deus de acordo com a vontade de Deus, para Deus prover o que ele tinha prometido a fazer. Essa é a maneira de nós orarmos. O profeta diz o seguinte: se você precisa algo de Deus, primeiro você tem que saber se Deus tem aquilo para te dar. Se Ele tem aquilo para te dar, então você ora pedindo que Ele te dá. Então por que é que Israel pediu por um libertador? Porque havia uma promessa que viria um libertador. Então eles clamaram: ó Deus, nos dá o libertador. Agora haverá um arrebatamento. Haverá um juízo caindo sobre a terra, de fogo, não com água. A água foi o juízo lá no dilúvio. Primeiro batismo na terra. Segundo foi sangue, terceiro é fogo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Hoje nós não precisamos orar: ó Senhor Deus, manda uma arca para nós. Não tem promessa de arca para nós.
Você até pode ver algum pregador fazendo umas arcas de pau, levando na igreja, põe pedido de oração aqui dentro dessa arca aqui, que nós vai. Eu ouvi um pregador uma vez, falou assim, olha gente, vocês enviam os seus pedidos de oração para mim, que eu estarei irei levar os seus pedidos e jogar no mar do esquecimento. Eu acho que ele ia no mar passear, pescar, e já aproveitou para levar os pedidos para jogar no mar, lá dentro do mar, né? O que é isso? Jogar pedido no mar, no rio, enterrar? Que é isso? Isso é espiritismo, espiritualismo. Ele pede isso? Não pede. Aí está, se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra, então eles sabiam daquilo. E é por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo, porque ele prometeu que através de Isaque todas as nações do mundo seriam abençoadas. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação, então começaram a orar pela promessa. Há uma promessa de arrebatamento. Você pode orar por isso. Jesus está voltando. Você pode orar por isso. Ora, vem, Senhor Jesus. Venha buscar, Senhor Jesus. Pode ser essa noite, né? Às vezes não vai todo mundo, só vai você. Mas que ele vem, ele vem. Mas um dia será coletivo. Você diz, irmão Bran, e se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso? Pois bem, vamos tomar isso em um momento em Tiago 5,14. Se houver campanha de cura na cidade, em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chame os anciãos da igreja, faça a unção com óleo, ore por ele, a oração da fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus, isso mesmo. Observe quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir, proveu um meio de escape, mandou Moisés para eles. Quão estranho foi depois de chorar pedindo libertação, e quando a libertação lhe foi trazida, eles falharam em reconhecê-la, recusaram-na e tiveram que sofrer por mais 40 anos. A dificuldade nossa do ser humano é sempre receber Deus do jeito que Deus vem. Nós queremos receber Deus do jeito que nós pensamos. Mas você sabia que vocês não nasceram pensando? Sabia que vocês nasceram, nem sabia que existia Deus? Como é que você pode dizer assim? Ah, Deus vai vir assim. Ah, eu creio em Deus assim, eu creio assim. Mas onde é que você arrumou isso? Você não nasceu com isso? Sim, sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, a sua avó, a escola, as amigas, tudo bem. Esse é o sistema. Mas agora que você já está crescidinho, crescidinha, é bom examinar tudo que você tem ouvido na sua vida com essa Bíblia aqui, ó. Aí muda a questão. Por isso que Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, agora é a hora disso. Você não nasceu com isso. Você não nasceu com isso. Eu não creio que Jesus está voltando. Quem te ensinou isso? Você não nasceu com isso. Eu creio que ele está vindo assim, eu creio que ele está lá, eu creio que a igreja é isso, eu creio que o bispo é aquilo, eu creio que o pastor é aquilo, eu creio que o papa é aquilo. Onde é que você aprendeu isso? Você não nasceu com isso. Antes de você nascer, a palavra já existia. Passa os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E quando chega a velhice, deve ter muito mais coisa na cabeça aí. Fica meio difícil, né? Depois que passa dos 40, fica dificinho, hein? Os
coisas vão ficando mais duras, tá? Mas tudo bem. Enquanto está molinho, Deus usa marreta, né? Mas você vai chegar onde Deus viu você chegar. E pronto. Isso não é o tipo de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhe mandou o Espírito Santo, grandes grupos temem isso. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite. Quer ver como que é fácil ter medo de Jesus? E um barquinho, naufragaram no barquinho, ele balançava no mar e eles clamavam por ajuda, vai afundar, vai afundar. E quando eles viram o único homem que podia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que era um fantasma. Nenhum fariseu, nenhum saduceu nunca ensinou a eles que um homem podia andar em cima da água. Mas nós não podemos colocar Deus nos nossos limites. Nós que temos que ir até os limites dele. Nós irmos até nos limites, até a vontade dele para conosco, que ele é ilimitado. E ali estava a resposta. Estava a resposta. E lá vem um homem, andando em cima das águas. Ué, nós oramos para Deus nos livrar, está vindo um fantasma? Quem sabe, né? São muitas pessoas, às vezes, que perdem a oração por causa disso. Pede a oração para Deus, Deus responde e se assusta. Como é que Deus está operando? Então o homem era o único que poderia ajudar eles. A única esperança que tinha, eles ficaram com medo dela. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que vocês têm, depois do seu médico fazer tudo o que pode, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Você confia no médico. Sim, nós cremos na medicina. E aí o doutor fala, ó, você não tem jeito, não. Mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Você fica com o doutor e esquece do Jesus. Por que você não fica com o doutor Jesus? Que disse, tudo é possível ao que crê. A ciência é limitada. Quantas doenças hoje que são libertas, que são saradas, sistemas que lá atrás morriam todos. Sim, a misericórdia de Deus através da ciência, mas ainda ela é limitada. Mas o doutor Jesus é ilimitado. Amém? Agora você tem que aceitar ele. Pessoa tem dificuldade para aceitar Jesus. Pessoa tem dificuldade para aceitar Jesus. As pessoas têm dificuldade para se enquadrar com a forma que Jesus vai operar, da forma que vai operar. Mas não tem dificuldade para se enquadrar com o médico. Ah, não, você tem que ir lá e pegar uma guia, você sai dali, depois você vai lá e carimba a guia, depois você vai lá e pega uma senha, depois não sei o que tem, você faz isso, faz aquilo, você entra aqui, você sai ali, e a pessoa vai se enquadrando, porque precisa da cirurgia, né? Precisa disso, aí vai aqui, vai lá. Agora você espera mais 60 dias, aí é o seguinte, a pessoa vai se enquadrando com o sistema da medicina do homem aqui, se enquadra com jeito, faz assim, faz assim, faz assim. Mas quando chega na hora de Jesus, não, tem que ser aqui agora do meu jeito. Não. Pode ser aqui agora, porque o consultório de Jesus é aberto 24 horas por dia, tem todo mundo. Tem todo mundo ao mesmo tempo,
com qualquer especialidade, não fica ninguém esperando nos corredores, não fica nenhuma mulher dando parte sentada em cadeira, essa pouca vergonha que está nesse país. Veja bem. Jesus não é assim, não. Mas aceita ele o que ele fala para você. Ele chegou para Marta e falou, olha, fala o seguinte, tira a pedra do sepulcro. Eles pegaram, rolaram a pedra. Aí ele falou, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Nós temos dificuldades. A mulher tem dificuldade para se enquadrar com a Bíblia, mas se enquadra com o INSS. 35 anos contribuindo para se aposentar. Espera 35 anos, se enquadra, contribui, e está certo, tem que fazer isso mesmo. E por que nós não devemos também nos enquadrar com Jesus, com a Bíblia, com a palavra? Que é muito mais fiel e poderoso. Amém? Muitas vezes nós nos sujeitamos a sistemas injustos. E o sistema de Deus é justo. É o caminho dele. Não tenha medo, tome a palavra dele. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para este propósito. Você crê assim, que foi Deus que trouxe? O diabo não trouxe você aqui, não. Não foi ele que trouxe você, não. Você pode ter certeza que foi o Espírito Santo. Aqui não foi ele, não. Ele tentou segurar para você não vir aqui. Você chegou aqui, foi pelo Espírito Santo. Deixa ele agora falar com você. Deixa ele falar com o seu coração. Não tenha medo. Jesus Cristo, sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Observe, eles clamaram por libertação, Deus enviou a libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receber isto. No deserto, Deus prometeu que ele supriria tudo o que necessitavam. E eles ficaram sem pão. E o mesmo Jeová Jirê, Deus proverá o sacrifício para Abraão, 400 anos depois, confirmava sendo Jeová Jirê para prover tudo o que os seus filhos necessitassem. Aqui está. Quero que isso penetre profundamente do lado esquerdo sobre a quinta costela. Ouçam, ele ainda é Jeová Jirê. Você crê? O sacrifício provido pelo Senhor. Aceite-o. Não tente arrazoar. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Deus não é para ser questionado. Deus não é para ser arrazoado. Não, Deus não é para ser indagado. Para Deus não se dá ordem. Ele é Senhor. Entendendo ou não entendendo, nós temos que nos comportar como Maria, porque Maria, quando recebeu a mensagem do anjo, que ela ficaria grávida, ela conceberia, teria um filho, seu nome seria Emanuel. Ela não entendeu muito, mas ela simplesmente se colocou à disposição e disse, então, cumpre-me a tua vontade. E assim somos nós. Cumpre-me a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para mim? O irmão pode pensar, qual é a vontade de Deus para mim? A irmã pode pensar, qual é a vontade de Deus para mim? Como mulher, como moça, como homem, como moço. Está aqui na Bíblia. Essa Bíblia. Eu quero que isso penetre profundamente. Veja, observe, novamente nesse grande e tremendo tempo, eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhe disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegar lá. Porque Deus é responsável.
E se nós estamos indo para a nossa terra prometida também, se estamos indo para nossas bodas do Cordeiro, se estamos indo pelo milênio, aquele mesmo Deus é o mesmo, então Ele cuida de nós também. E Ele tem cuidado. Tem cuidado ou não tem? Ele tem nos dado muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Nós não temos motivo nenhum para ficar com oração de nhenhenhé, não. Oração de dodói, oração de mendigo. Falei esse dia sobre oração de mendigo. Não pode ver Jesus. Tem uma moedinha aí, Jesus? Dá uma ajudinha aí, Jesus. Dá uma ajudinha aí. Ora para mim. Mas não sabe orar, não? Claro que o pastor ora. Nós somos filhos do rei. O que é dele é nosso. Nós somos a noiva do Cordeiro. O que é dele é nosso. Amém? Você não é mendigo. A noiva não é mendiga. Não. Ele é um Deus responsável. E até chegarmos lá, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Porém, Ele estabelece um sistema. E qual é o sistema? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É só isso, pastor? Só isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, isso quer dizer, buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus para quê? Você vai identificar a vontade dEle. Deus quer ser o primeiro em tudo que Ele está fazendo. Deus quer que você seja envolvido com Ele em tudo que Ele está fazendo. Foi o que vocês fizeram essa noite. É dia de culto, é dia de ceia. Deus em primeiro lugar. Quem sabe você deixar tantos afazeres lá. Mas agora não. Agora é Deus em primeiro lugar. Amém? É assim. É simples. Jeová Jirê. Eles ficaram sem água. Para que preocuparem-se, Jeová Jirê, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles. Ele feriu a rocha. Eles falaram com ela. Dali em diante as águas saíram em abundância. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo derramados de uma rocha no deserto. Deserto seco. É uma coisa irracional, não é? Mas Deus proveu. Não se questiona como Ele faz. Isso é outra coisa que faz a pessoa perder a bênção. Ele ora, confia em Deus, depois ele fica imaginando, como será que Deus vai fazer isso? Como é que Ele vai operar? Só porque a sua mente é finita, de Deus é infinita, e você fica imaginando. Aí você não vê como que Deus vai operar, o que você faz? Um espírito incrédulo pega você perde a bênção. Não importa o jeito que Ele vai operar. Ele prometeu, Ele fará. O profeta viu uma vez um quadro pintado. O artista pintou ali Moisés, depois que feriu a rocha. Ele fez o quadro ali, uma rocha ferida, e um risquinho d'água ali descendo da rocha. O profeta falou, que quadro errado. Ele falou, quando Moisés feriu a rocha, houve uma explosão no deserto. Todo mundo bebeu. O gado bebeu, não tinha fila, não, mas era uma fila de camelo bebendo água. Todos beberam, todos os animais, todas as pessoas beberam. Acho que foi um risquinho d'água desceu assim. É como hoje à noite, aonde a palavra está sendo pregada por esse mundo afora, onde tem alguém orando, onde tem alguém pedindo, não tem fila não, todo mundo come, bebe, se alimenta, é curado, é salvo, é somente crer, tudo é possível, somente crer. Não tem que fazer campanha de 7 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 60 dias, sei lá o quê. Não.
Moisés feriu a rocha, todo mundo bebeu. Amém? E ele estava ferindo a rocha essa noite. Creia, creia. Quem tem sede, venha a mim e beba. Como poderia um paciente deitado morrendo com câncer? O melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bom? É irracional. Como vai tirar água de uma rocha? É irracional. Como é que uma virgem pode conceber? É irracional. Como é que um povo pode subir no arrebatamento? É irracional. Mas Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque foi andando, saiu andando um dia, chegou na hora dele ir embora, 300 anos, né, de vida. Ele foi andando, e o profeta disse que Deus tirou a força de gravidade debaixo dos seus pés. Ele subiu. Simples, né? Quem é que fez a lei da gravidade? Foi o legislador. O legislador está acima da lei. Fizeram um teste com São Martim, um dos mensageiros das eras. Martim cria na predestinação, Martim cria na vontade de Deus, Martim cria nesse irracional. Vamos ver se você crê mesmo. Tinha uma árvore na beira de um barranco, pendida. Aquela só ia cair para aquele lado. Tem até o ditado, né? A árvore cai para o lado que está pendido, né? Falei, então vamos ver se esse Deus seu tem domínio da natureza. Mas amarraram ele do lado que a árvore ia cair. Amarraram ele. Falei, vamos ver se Deus, vou fazer um teste agora. Amarraram ele ali e cortaram a árvore caiu do lado contrário. Veja. Pegaram o Policarpo, discípulo de João o evangelista, que esteve em Pátimo. Policarpo era discípulo dele depois. Policarpo foi para a fogueira. Iam queimar o Policarpo. Não tinha madeira, derrubaram uma privada velha. Fizeram um monte de montado de tábua lá, fincaram um pau no chão e já vieram daqui, pegaram o Policarpo daqui, que os outros pegaram dela. Falaram, ninguém precisa pegar, não. Para subir ali, eu subo. Chegou minha hora. Vocês não estão lidando com cabrito, não. Eles estão lidando com cordeiro. Amarraram ele. Tacaram o fogo. O fogo não chegava perto dele. Não tinha jeito. Do jeito que virava, o fogo não chegava. Aí tiveram que transpassar ele com uma lança. E foi vista saindo dele como se uma pomba. Um fenômeno sobrenatural. Policarpo morreu. Aí ele foi queimado. Ele é o dono das leis. Foi ele que criou as leis. Ele é o legislador. Você crê assim? Pronto. É irracional certas coisas, mas ele é Jeová Jirê, o sacrifício provido pelo Senhor. Que lindo! Um dia eles ficaram doentes do acampamento Israel. Eles não tinham provavelmente nenhum médico e tratamento. Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos, jovens, enfermos e todos, quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. E quem segue a Deus não é fraco, não. Mas agora observe, quando eles estavam lá e pecaram, as serpentes começaram a picar-lhe, e não havia nada que pudesse fazer. Saíram fora da vontade de Deus. E a serpente pegou. E Deus, enquanto Moisés falava com ele, uma expiação foi provida. Disse Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente, coloque numa haste. E acontece que quem olhar para essa serpente será curado. Foi o que Deus mandou ele fazer. Agora, aquilo tinha uma pré-figuração futura que nós vamos chegar nela. Um lindo tipo novamente. O bronze, a serpente, o bronze quer dizer julgamento. O bronze, a serpente, ela mesma falava do pecado já julgado.
Quer dizer, a serpente de bronze na haste de bronze. Isso quer dizer, o pecado de vocês vai estar julgado. Olha para lá agora. Eles olhavam, eram sarados. Amém? É o sistema de Deus. No poço de Jacó, né, Betesda? O anjo descia, movia as águas. Primeira pessoa que descesse ali era curada. Era um sistema de Deus. E Jesus chegou até ali, diz o profeta, que talvez a pessoa com quem ele falou não era o pior que estava ali. Ele disse, pega a sua cama, levanta e anda, e vai embora. Curou só um. Não era o pior, no meio de tantos. Ele falou, eu só faço aquilo que o Pai me manda. Se o próprio Jesus estava sujeito ao que o Pai mandava, quem sou eu para dizer para Jesus, o senhor tem que curar? Vamos fazer uma campanha de 7 dias, depois de 7 dias tem que curar. Quem somos nós? Ele é o Senhor. O Senhor é o que manda. Tem muitas pessoas que querem Jesus Cristo, mas nós temos que querer o Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Senhor é patrão, Senhor que manda. Quando o homem, quando a mulher toma Ele como Senhor Jesus Cristo para a sua vida, então o Senhor Jesus vai dominar a sua vida. E como que eu sei, pastor, se Jesus domina a minha vida? Como que eu sei o que fazer? Examine a Bíblia. Está tudo aqui no livro. Amém? Que tipo lindo novamente. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados. Depois do sangue de ser tirado, toda 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados desse altar sobre os corpos das bestas mortas, uma fumaça preta subia, cada judeu na Palestina caía aos seus pés, as suas mãos em direção aos céus, enquanto aquela fumaça ascendia, suas orações iam com ela, correto? Julgamento divino, os corpos queimados no altar de bronze. Exatamente como Israel, quando Acabe fez com que Israel pecasse, Elias saiu para olhar para o céu, 3 anos e 6 meses sem chuva, ele disse, está semelhante ao bronze. Juízo, julgamento divino. Em Apocalipse, quando viram Jesus, em Apocalipse capítulo 1, seus pés eram semelhantes como ao bronze. Julgamento divino. A serpente falava do julgamento divino. E para apaziguar Deus, seus julgamentos são divinos. Então a haste representava a cruz. E a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus. Ele desceu e foi feito pecado. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar a enfermidade e pecado do mundo. Que lindo! Ali ele fez um caminho. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falou isso. Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? Por uma razão composta. Eles haviam pecado, estavam enfermos, agora então Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Razão composta. Ainda é tão real esta noite. Cristo cura os enfermos, como também salva os pecadores. É mais milagre ele salvar um pecador. Ele tem que mudar seus caminhos. Certamente que depois de ele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. Vem o que eu quero dizer? Este motivo composto foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a razão que ele foi levantado ali no Calvário. E agora? Você pode tomar posse dessas coisas. Ele te cura. Mas a posse principal que você tem que tomar é a sua salvação. E uma vez você aceitando Jesus como seu Salvador, você demonstra isso, sendo batizado
nas águas, por imersão, invocando o nome dele. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você tem direito à comunhão, à ceia. Para aqueles que são batizados, que estão na comunhão, a ceia, então, é essa demonstração. Ao comer o pão, beber o vinho, lavar os pés uns aos outros, você está dizendo, eu estou em comunhão com essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Vamos cantar esse corinho, eu amo, meditando no que você ouviu, meditando nesta razão composta. Ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. E ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. Pense nisto. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Novamente, cante adorando. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Você que deseja nesta hora ser lembrado nesta oração que vamos fazer, você pode levantar a sua mão aí em Bauru. As famílias, Deus sabe qual é a sua necessidade por aquilo que você está passando, mas lembra-se que hoje à noite os frutos do Calvário, eles estão à sua disposição. Sua enfermidade, Ele cura. Como que Ele iria manifestar atributo de curador se não tivesse ninguém doente? Como que manifestaria atributo de Salvador sem que não tivesse ninguém perdido? Senhor Jesus Cristo, humildemente colocamos em Tua presença nesta hora, e essas mãos que estão levantadas, o Senhor conhece as suas necessidades. Começamos pelo perdão dos nossos pecados. Tudo que fizemos que desagradou o Senhor, pedimos que o Senhor apague tudo com o seu sangue. Perdoamos também todos aqueles que nos fizeram mal, agravo. Nós os perdoamos em nome de Jesus Cristo. E você deve orar da mesma forma. Primeiramente, perdoando aqueles que têm feito algo mal, errado contra você. Você o perdoa e Deus também irá perdoar você. Senhor, pedimos a cura, porque estamos numa dimensão que precisamos da cura. Liberta-nos também, Senhor, dos espíritos desse mundo opressores, que nos leva a fazer coisas contrárias à sua palavra. Nos dê força, nos dê vitória. Ó Deus, colocamos tudo em suas mãos. Restaura o gozo da salvação, a paz, a alegria, a segurança, e encha-nos com teu Espírito Santo. Pedimos isso em teu nome e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Deus abençoe a igreja que está aí em Bauru. E nós vamos agora para a leitura da palavra, 1 Coríntios 11. Deus abençoe também vocês ainda pela internet, em Salto Grande, né? Irmão Ademir, irmão Geraldo, irmão Douglas, irmão Gabriel, em Botucatu, irmão Alexandre Oliveira e família,
também irmão Wilson Sartori e família, irmã Vilma Espírito Santo Turvo, irmão Daniel Macedo e família em Tupã. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a Escritura para a ceia.